tema da mensagem, você que gosta de anotar, é o fim do cativeiro. E eu quero fazer uma leitura no capítulo número 52 de Isaías. Nós vamos ler 3 versículos apenas. A leitura da minha Bíblia é Almeida, Revista e Atualizada. Mas independente do texto da sua, é a mesma coisa em uma outra linguagem. Isaías, capítulo de número 52, versos 1 ao 3. Se você trouxe a sua Bíblia, o ideal é que você acompanhe na sua Bíblia. Se você não trouxe, você pode acompanhar no telão aqui junto de nós, tá bom? Diz assim a santa palavra de Deus: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque não mais entrará em ti nenhum incircunciso e nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e toma o teu assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada foste vendido, e sem dinheiro algum sereis resgatados. Se você crê, diz amém. Vamos orar? Pai, nós te louvamos por essa palavra poderosa, atemporal, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés, Senhor. Eu sei o que há no teu coração quando o Senhor olha para nós, enquanto teu povo, ao desejo de que nós possamos viver uma verdadeira liberdade. Que o teu Espírito possa agir poderosamente como tem agido nos nossos cultos essa noite, uma vez mais. Que o Senhor fale ao nosso coração. Nós não queremos uma mudança apenas de intelecto, Pai, nós queremos uma mudança de vida. Uma mudança que só a revelação do teu Espírito pode produzir. É o teu Espírito quem nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Faz isso mais uma vez, Senhor, e essa noite, enquanto a tua santa palavra estiver sendo ministrada, que grilhões sejam quebrados, que cadeias sejam desfeitas, que haja um sentimento de liberdade, porque foi para isso que o Senhor se manifestou aqui na terra, para que nós pudéssemos desfrutar da verdadeira liberdade. Então que essa noite, nós saiamos daqui hoje, libertos de todo o cativeiro, seja qual ele for, em nome de Jesus. Você concorda e recebe essa oração? Tome seu assento, dê um aplauso bem forte ao Cordeiro. Aleluia. Queridos, o profeta Isaías, ele foi conhecido como o profeta messiânico. Nós estamos aqui há algumas centenas de anos antes da vinda do Cristo, do Messias. E o Senhor entregou a esse homem essa missão especial e poderosíssima: anunciar a vinda do Messias. É ele quem vai dizer, por exemplo, no capítulo 53, o capítulo seguinte, que não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse, que ele era rejeitado, desprezado entre os homens, que ele era homem de dores e que padeceu por nós, que ele verdadeiramente levou sobre si todo o nosso pecado, todo o jugo, tudo aquilo que nos escravizava. E qual é o contexto desse texto aqui, o capítulo 52 especificamente? Deus está falando ao seu povo. Deus está usando o profeta Isaías aqui para falar do fim de um cativeiro, porque Judá estava sobre o jugo, Judá estava sobre a prisão, estava aprisionada, era a cidade santa de Deus aprisionada pelo povo da Babilônia. E Deus está inconformado. Se você perceber aqui nas palavras de Deus, no que Deus está falando ao seu povo, você vai ver um Deus muito inconformado com o cativeiro. E ele decide dizer essas palavras para que o povo de Judá se posicionasse. Perceba, minha ovelha, que nesse texto não tem só uma promessa. E esse texto termina com uma promessa poderosíssima de resgate. O verso 3, o profeta Isaías já está falando aqui que nós seríamos comprados sem dinheiro, mas seríamos comprados. Mas o Senhor começa o texto falando sobre isso. Olha, eu tenho uma direção para vocês. Está chegando o fim do cativeiro. Só que Deus, ele cobra uma postura do seu povo. Ele declara o fim do cativeiro. Mas ele está falando para nós. Há a necessidade
de uma postura. Eu estou trazendo um novo tempo, eu estou trazendo uma nova estação. E Daniel já tinha dito no capítulo 2, verso 21, que o Senhor, Ele muda tempos e muda estações. E aí vem o sábio Salomão, quando escreve Eclesiastes, no capítulo 5, verso 8. Capítulo 8, verso 5, o contrário, ele diz assim: o coração do sábio aprende a discernir o tempo e o modo. E no verso 6 ele conclui dizendo assim: porque para todo propósito há um tempo e um modo. Então Deus está predizendo a chegada de um novo tempo. Judá, Jerusalém, chegou o tempo de você viver a liberdade. O que acontece? Muitas vezes Deus quer estabelecer para nós um novo tempo, mas nós temos dificuldade de compreender e de corresponder a esse novo tempo de Deus para a nossa vida. E há essa necessidade aqui, Deus cobra do seu povo uma atitude. Eu acredito que nós, como seres humanos, nós temos algo que inicialmente pode ser uma virtude, mas que quando passa do ponto, acaba se tornando para nós um problema. Eu acredito que nós temos uma capacidade de nos adaptar. Nós nos adaptamos às situações que a vida nos traz. Nós temos essa tendência, é uma tendência positiva, de nós nos amoldarmos. E alguns de nós gostam muito de viver as suas rotinas, né? De criar as suas rotinas e de se adequar, se adaptar a essas rotinas. O grande problema está quando essa adaptação, ela traz para nós um comodismo. Porque muitos de nós têm a tendência de permanecer onde está. Eu nunca fui um aluno brilhante em física, mas eu me lembro de uma das leis de Newton, e eu não vou tentar chutar qual é, porque eu vou errar certamente. Não sei se é a primeira lei, a segunda lei ou a terceira lei. Mas ele disse o seguinte: um corpo em um estado de inércia, ele tem a tendência de permanecer em inércia. Alguém da área da física aí me ajuda? Falei besteira? Tá certo? Primeira lei de Newton? Primeira lei de Newton, alguém me fez ali, tá vendo só? A tia Cotinha ia ficar muito orgulhosa de mim lá da quinta série. O corpo tem a tendência de permanecer. Então, espiritualmente falando, nós temos a tendência de viver mais do que uma adaptabilidade. Nós vivemos o conformismo. Lembra aquilo que foi dito em Mateus? O povo que estava assentado em trevas viu grande luz. Então o problema não são as trevas em si, mas o assentamento, a passividade. Nós abraçamos alguns cativeiros e vivemos uma vida conformada com eles. Deus está chamando Jerusalém aqui nesse texto para que eles possam sair desse estado de cativeiro. Então Deus cobra para eles uma postura para que eles pudessem corresponder ao coração dele. Deus inaugura uma nova estação, Deus libera um novo tempo, mas ele cobra do seu povo uma postura, um posicionamento. Então eu vou te falar uma frase aqui que pode soar até um pouco forte, mas eu vou te falar. A vontade de Deus, ela nem sempre é suficiente para te levar a viver aquilo o que Ele deseja. Pastor, o senhor está limitando o poder de Deus? De forma alguma. O senhor está dizendo que Deus não é soberano? De forma alguma. Ele é poderosíssimo, Ele é soberano. Só que Deus, Ele criou algo, Ele criou uma lei espiritual, a qual Ele não toca. E talvez essa lei seja o que é mais bonito dentro da nossa fé cristã. Me pergunte, que lei é essa, pastor? Você não quer saber, então eu não vou falar. Eu só falo se todo mundo perguntar. Agora eu digo, é a lei do livre-arbítrio. Já ouviu falar disso? Deus, muito embora nos quisesse muito ao lado dele, Ele não nos obriga a permanecermos do lado dele. Então Deus libera promessas, mas promessas, para que se cumpram, elas precisam de uma postura nossa, elas precisam de um posicionamento nosso. É o que o Senhor diz lá em Deuteronômio, no capítulo 28, no capítulo 30, Ele também fala alguma coisa. Ele diz assim: olha,
eis que eu ponho diante de vós bênção e maldição. Deus está falando, nós temos essa liberdade de trilhar, de seguir o caminho. E no final ele diz qual é a vontade dele, ele diz assim, escolhe, pois, tu a bênção. Mas ele não nos obriga. Da mesma forma, quando ele coloca aquela árvore com o fruto do conhecimento do bem e do mal, ele revela a sua vontade a Adão e Eva, não comam desse fruto. Mas ele também não os obriga. Você não está aqui obrigado. Ô pastor, porque o senhor não conhece a minha mãe. Bom, tudo bem, você é uma exceção. Mas nenhum de nós serve a Deus obrigado. Nenhum de nós permanece aqui obrigado. Então Deus age na nossa vida a partir das nossas próprias atitudes. Isso faz sentido para você, minha ovelha? Deus age, mas Ele é aquele Deus de Apocalipse capítulo 3, verso 20, que diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Isso é o mais bonito da nossa fé. O nosso Deus, ele é um gentleman, ele é um cavalheiro, ele não invade. Satanás é o contrário, se você dá uma brecha, o infeliz tenta invadir a sua vida. Mas o Senhor, ele continua sendo esse doce Senhor, que bate a porta do nosso coração, e tomara que hoje ele esteja batendo na porta do seu coração, e você abra, para que juntos vocês possam desfrutar de uma linda história. Amém ou não? Então ele está cobrando isso do povo. Sabe, Jerusalém, levanta-te, fique de pé. Eles estavam ali muito adaptados ao cativeiro. E aí eu, conversando com a minha esposa, eu falei assim, amor, eu vou pregar o tema, o fim do cativeiro. E aí ela fez uma expressão assim, não gostei. Ela é a minha melhor crítica. Eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque eu não gosto da palavra cativeiro, eu acho que é uma palavra muito forte. E eu falei para ela, amor, tudo aquilo o que limita o crescimento de alguém no reino de Deus é um cativeiro. Então essa é a primeira coisa que você precisa entender. Quando nós falamos de um cativeiro, nós não estamos falando literalmente de grilhões que os teus olhos podem ver. Nós não estamos falando de uma prisão no sentido mais literal da coisa. Nós estamos falando de grilhões invisíveis, de prisões que muitas vezes prendem, cerceiam o direito da nossa alma. Talvez fisicamente você esteja livre, mas tudo aquilo que te impede de avançar para o plano de Deus, para o propósito de Deus, se torna um cativeiro, se torna um jugo que precisa ser quebrado. Só que o Senhor está anunciando aqui o fim desse jugo, o fim desse cativeiro. Então, quando eu falo de cativeiro, eu poderia te dar muitos exemplos. Semana passada eu preguei sobre Jefté, e eu falei do momento em que Deus gira o mundo. Ele foi desprezado pelos seus, ele foi desprezado pelos filhos de Gileade, e mais tarde, quando eles são invadidos pelos amonitas, o que eles fazem? Eles procuram Jefté, pedindo ajuda. Deus inverte os polos, e eu falei que uma das características de Jefté para que Deus o usasse, é que muito embora ele não tivesse esquecido o que ele passou, havia no coração dele a predisposição para liberar o perdão. E Jefté lidera um povo que o havia rejeitado. E eu falei sobre isso, sobre as mágoas que muitas vezes nós nos abraçamos, o rancor, gente machucada em determinado momento e que não consegue romper, gente que vai vivendo uma vida de amargura, com relacionamentos amargos, pessoas aprisionadas pelo ódio, pessoas que não conseguem esquecer aquilo que o amigo fez naquela terça-feira, 22 de setembro de 2004, no recreio, porque ele te negou um gole de pitula. Tomava pitula, irmão? Então você está ficando velho que nem eu. Ele te negou aquele gole do guaraçuco que estava tão gelado. Não, pastor, eu sou nova criatura. Você consegue orar e dizer, pai, perdoa as nossas dívidas como eu perdoo os meus devedores, mas você está aqui desgraçado, não me deu aquele big ball quando eu pedi. Mágoa, isso é uma prisão.
o ódio, o rancor, a culpa, o medo. Há muita gente com medo de viver o novo. Deus está te chamando para o novo. Eu já conversei com pessoas sobre o batismo e a pessoa diz: pastor, eu tenho medo de batizar. O medo é um cativeiro que te impede de avançar, de ir a uma nova etapa com o seu Deus, com o Deus que você serve. Deus está te chamando para algo mais profundo. Sabe quando Deus coloca o profeta Ezequiel no rio? Ele manda o profeta olhar para o nível da água. É o profeta quem descreve ao Senhor qual é o nível da água. Se a água bate no artelho, se a água bate no joelho, se a água é tão profunda que já não se consegue mais botar os pés no chão. O Senhor chama o profeta para níveis mais profundos, mas é responsabilidade de Ezequiel nadar na direção de Deus. Então é uma responsabilidade nossa. E muitas vezes nós estamos cativos no medo. A culpa pode ser um cativeiro. Em atendimento pastoral, eu trabalho com muitas pessoas, e eu digo para essas pessoas: olha, a primeira coisa que você tem que fazer é se perdoar. Porque muitas vezes no cristianismo nós falamos sobre perdoar o outro. Muitas vezes nós falamos sobre a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida, mas se você não consegue se perdoar, você vive um cativeiro. Esse cativeiro que não te faz avançar. Por quê? Porque você está sempre se culpando. O vitimismo pode ser um cativeiro. Porque, eu já falei isso algumas vezes aqui, Deus não trabalha com vítimas. E vítimas não podem se tornar heróis. Há um cativeiro que te ensinou, que te ensinaram, que a sociedade te ensinou a funcionar como vítima. Muitas vezes a frieza espiritual pode ser um cativeiro. Sabe, você não consegue romper, você não consegue ir além. A tua vida com Deus parou no tempo, você não tem avançado, você não tem vivido o novo. Talvez o teu cativeiro seja a lascívia. Você não consegue ter uma vida em santidade. E o autor aos Hebreus diz que sem santidade ninguém verá ao Senhor. E você está constantemente aprisionado nessas práticas erradas, na pornografia. Talvez você esteja aprisionado na miséria financeira. Você não consegue romper, sabe, nada dá certo. Acontece aquilo que Deus falou através do profeta Ageu. Até o pouco que você tem, parece que você colocou num saquetel furado. Isso é um cativeiro. Sabe, nós vamos nos adaptando com essa vida de alguns pecados de estimação que a gente carrega com a gente. E parece que está tudo bem. Porque nós entendemos mal o que é a graça. Nós erramos, aí no domingo a gente chora um pouquinho, vem aqui na frente, se reconcilia. Na segunda-feira a gente já comete o mesmo pecado do qual a gente aparentemente tinha se arrependido. E a gente vai levando essa vida que nunca rompe. Essa vida de escravidão, talvez em algum vício biológico que você tem, talvez nessa desgraça desse remédio que você começou tomando doses bem pequenas, e agora você não consegue mais viver sem, e tira a tua lucidez, e agora você deixou de ser quem você era, porque só quer viver dormindo. A tua vida depende de Lexotan, Rivotril, ou sei lá qual é a medicação, que um dia você começou em doses bem pequenas e agora está em doses cavalares. Isso é um cativeiro. E o pior, você se acostumou, mas eu tenho uma boa nova para te dar hoje aqui. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que está chegando o fim do teu cativeiro. Está chegando o fim do teu cativeiro. O Senhor se manifestou para que você desfrutasse da verdadeira liberdade que há nele, que há em Cristo Jesus. Ele verdadeiramente levou sobre si todos os nossos cativeiros. Ele tomou de Satanás a chave da morte. Ele foi no cativeiro, e aquele que estava lá com poder, o Senhor tomou dele o poder. Esse é o seu Deus. É o Deus que está falando a Jerusalém aqui. Então, no verso 2, irmãos, Deus dá um mapa para avançar para essa nova estação, para esse novo capítulo da sua vida. O que fazer para virar a página, o que fazer para abandonar os cativeiros, para avançar para um tempo melhor. O seu Deus te mostra isso no versículo 2. A primeira coisa para quem quer sair do cativeiro: quebre o jugo. O Senhor diz assim no final do verso 2: solta-te das cadeias do teu pescoço, ó
cativa filha de Sião. O que é o jugo, que a gente tanto fala? O jugo era uma peça, normalmente de madeira, em que se utilizava para unir dois animais de carga, para que eles pudessem unir as suas forças e caminhar no mesmo destino. Quando Paulo escreve à igreja de Corinto, ele fala de um jugo desigual nos relacionamentos. Ele usa essa metáfora, porque se os animais tivessem forças diferentes, tamanhos diferentes, direções diferentes, eles ficariam rodando em círculos, quando eles deveriam avançar. Então o jugo, ele é essa ferramenta que prende, que te aprisiona, que cerceia a tua possibilidade de caminhar na direção do propósito. Então a primeira coisa que você tem que fazer, minha ovelha, é identificar algum cativeiro na sua vida. Identificar. Bom, o que é que tem me impedido de avançar? O que é que tem me aprisionado em uma vida mais ou menos? Porque Deus não tem uma vida mais ou menos para você. Deus tem uma vida de paz, de regozijo, de verdadeira felicidade. Sabe, mas se você ainda não viveu isso, não é porque Deus não pode te dar, é porque talvez você esteja adaptado com esse jugo, um jugo pesado que a vida colocou sobre você, e você tem vivido essa aceitação. Então diga isso para o seu vizinho, você precisa identificar o cativeiro, reconhecê-lo, conseguir enxergar onde está o teu cativeiro, aonde está o jugo. O Senhor está dizendo, solta-te desse jugo, solta-te desse grilhão, solta-te dessa corrente. Perceba, Deus não está dizendo, eu vou soltar você, porque incumbe a nós identificar qual é o jugo que nós carregamos. E eu creio que nessa hora o Espírito Santo ele já está te mostrando aí, já está revelando no teu coração diversos cativeiros que você vive, dos quais o Senhor quer te livrar. E o segundo passo, qual é, pastor? Reagir. É você identificar o jugo e, ato contínuo, se insurgir contra esse jugo. Não aceitar o jugo na sua vida. Não aceitar algumas situações. Se inconformar, se rebelar contra o jugo. Não aceitar. Entender que não é plano de Deus. Deixa eu te mostrar aqui duas experiências aqui bíblicas, para que a gente entenda muito bem isso. Bom, eu quero comparar dois homens que tiveram uma mesma oportunidade diante de Jesus, bem brevemente. O primeiro está lá em João capítulo 5, você pode ler a história depois. Era um homem que estava paralítico há 38 anos, lá no tanque de Betesda. E esse homem, ele tem um encontro com Jesus. E quando Jesus se aproxima dele, Jesus faz uma pergunta no mínimo intrigante. Aquele homem, 38 anos esperando uma cura, 38 anos paralítico, 38 anos aguardando. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Queridos, essa pergunta não é uma pergunta de fé, porque alguém que permanece 38 anos em um lugar que ele acreditava que poderia ser curado, é alguém que tinha fé, você concorda comigo? Ele tinha fé. A pergunta de Jesus para aquele homem é, você quer ser curado? O quanto essa paralisia, ela te incomoda? Você está incomodado? Você quer se insurgir contra isso? E sabe como é que esse homem responde? Ah, Senhor, todas as vezes que o anjo vem e toca na água, alguém vai... Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Eu tento entrar, alguém entra antes de mim. Oh céus, oh azar, coitado de mim. Olha a minha foto no Instagram, como eu sou um paralítico há 38 anos aqui no tanque de Betesda. Alguém tenha pena de mim, alguém me chame de meu lindo, minha linda, porque é isso que eu preciso. Irmãos, qual deveria ser a atitude desse homem? Você quer ser curado? Eu quero, Jesus, agora, vamos lá, eu não aguento mais essa paralisia. Oh Senhor, que bom que o Senhor quer me curar, porque deu certo, juntou a fome com o pão da vida. Mas não, esse homem tem desculpas. Esse homem, ele vive um coitadismo, uma falta de atitude, uma falta de vontade. Mas o segundo homem, ele está em Marcos capítulo 10, verso 46 em diante.
era um cego de nascença, e diz assim: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar. Começou a fazer o quê? A gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha ovelha, compare essas duas atitudes, porque esse homem, só de ouvir falar que Jesus passaria ali, há nele uma inquietação na alma: eu não quero mais o cativeiro, eu não quero mais ser quem eu sou, eu preciso ter um encontro com esse homem que pode mudar a minha vida. E aí vem as circunstâncias da vida. Cala a boca, fica quieto, você é cenário, você é paisagem. Tem uma enorme multidão, cala a boca. As circunstâncias gritando para você, talvez. Mas quanto mais a vida batia, mais esse homem clamava: Jesus, filho de Davi, eu preciso de você, Jesus. Havia uma chance de quebrar aquele cativeiro, e esse homem agarra essa oportunidade. É bonito nesse texto que a Bíblia diz que ele joga fora a sua capa, antes mesmo de ser curado. Aquela capa era tudo que ele tinha, aquela capa era proteção contra o frio, aquela capa era vestimenta, aquela capa era só o que esse homem tinha, mas ele estava tão convicto de que Jesus quebraria o seu jugo, que ele lança fora a capa e sai correndo na direção do Messias. Ei, eu e você precisamos correr na direção do Messias, clamando como esse homem, colocando diante dele todo o nosso jugo, colocando diante dele aquilo que já não deveria mais fazer parte da nossa vida, porque nós estamos inconformados, porque nós estamos insatisfeitos com esse cativeiro. Estava na ponta da língua, esse homem sabia o que queria. Eu vou te falar, Deus quer mudar uma circunstância na sua vida hoje mesmo, meu irmão. Pois é isso que precisa estar na ponta da sua língua. Eu quero Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isaías capítulo 10, verso 27 diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro. Isso é promessa para você. Vai ser tirada do seu ombro, o teu jugo será tirado do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. A unção quebra o jugo. O que é unção, pastor? A unção, ela é a aplicação do óleo. Quando você aplica o óleo, você está ungindo algo. Que óleo é esse? O óleo que escorreu da videira verdadeira, que foi esmagado por causa dos nossos pecados, que foi moído por causa das nossas iniquidades. Isaías está dizendo: é essa unção que liberta você, que quebra todo o jugo. É a unção do óleo da videira verdadeira. Acontecerá naquele dia, que dia? O dia em que ele morreria na cruz do Calvário, para quebrar todo o jugo, toda acusação, todo pecado, todo cativeiro. Então, minha ovelha, você precisa quebrar esse jugo, identificar e receber a unção que quebra o jugo sobre a sua vida. A segunda coisa que Deus fala para Jerusalém: Jerusalém, livre-se do passado. Olha o que Deus fala: sacode-te do pó. Sacode-te do pó. Sabe o que isso significa? Deixa para trás o passado. Sacode o pó. Livre-se do passado. Tem muita gente que quer viver o novo, mas não vive porque não consegue abrir mão daquilo que é passado. Tem um programa que passa aí em um canal fechado. O nome do programa é A Caça como Eliseu, sabe? E molhe os bois, queime os carros, para que você não tenha mais nem para onde voltar. Emaús não pode mais ser uma possibilidade. A gente não pode mais voltar para onde Deus nos tirou. Então sacode o pó da tua capa. Fala para o teu vizinho isso com autoridade. Sacode-te o pó. Sacode-te.
E aqui entra um grande problema, é que a gente não sabe perder nada. A gente não gosta de perder nem no par ou ímpar, irmão. Pastor, mas o importante é competir. Quem criou essa frase perdeu. E ele criou para justificar a derrota. Então, tem perdas que são absolutamente necessárias na sua vida. O campeão de verdade não é quem ganha sempre, mas é quem aprende que tem que perder algumas coisas, que você precisa deixar ir. E muitas vezes você vai ter que se reconstruir. E quem sabe não é exatamente essa reconstrução que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa sacudir o pó. Vou te falar, 80% dos namoros que terminam, a gente devia fazer um churrasco para comemorar. Estou te falando, soltar fogos, assar carne, derrame de Coca-Cola. Alô, 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 papai. Alô, mamãe. Que foi esse vestibular? Não, terminei o namoro. Põe a vitrola para tocar. Quebra ovo, joga trigo. É melhor que vestibular, irmão. O único divórcio que presta é aquele que acontece antes do casamento começar. Mas chega aí. Foi no tempo que tinha que ser. Porque talvez fosse um relacionamento abusivo, que te fez um independente emocional. Talvez um relacionamento narcisista, que pisava em você para que ele pudesse sobrepor. Sacode o pó da tua capa. Deixa aí. Deixa aí os lugares que você frequentava e que te lembram a velha criatura. Sacode o pó, sai do lugar que te lembra o Egito. Olha, logo que eu me converti, irmão, a minha conversão foi muito radical. Muito radical. Para você ter ideia, eu troquei de turma na faculdade. Porque não ia dar. 2003 eu entro na faculdade. Começo a frequentar uma célula final de 2003. 2004 eu resolvi prestar com Jesus. Quase um ano lutando. Está vendo por que eu não desisto de você? Que é nojento, porque eu já fui um nojento. Não são todos, estou falando daquelas ovelhas que viram bode de vez em quando. Mas eu amo você, bodinho de Jesus, você vai ser uma ovelha. Um ano, mas quando eu quis prestar, irmão, eu cheguei na coordenação e eu falei, olha, me troca de sala. Mas por quê? Porque não dá mais. Não dá mais, eu liderava o antro. Eu liderava a perdição, eu falei, cara, eu troquei o chip do meu celular, na época a gente tinha chip, lembra? Pastor, era NBT ou Amazônia Celular? Não te interessa. Não vamos entrar nesses detalhes, era NBT. Sempre fui da NBT. Que é isso? Pergunta para tua avó. Minha linda. Aí de vez em quando eu tenho que compensar, né? Aí eu volto... Minha linda, meu lindo. Eu quebrei o chip, cara, porque não ia dar certo. Eu precisava romper. Eu falei para meus amigos, falei, cara, eu volto para buscar vocês, eu amo vocês, cara. Mas eu preciso de um tempo com Jesus, eu preciso entender algumas coisas. Não me convidem mais. Porque eu chamava os caras para vir para a igreja, eles não vinham, eu falava, vocês não querem, eu também não quero ir para onde vocês vão. Me deem um tempo. Deixa eu me fortalecer em Jesus, eu volto para buscar vocês, para viver o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo uma parada muito doida. E o que é? Qual é o papo? É uma droga nova. Eu falei, mano, é um negócio muito forte. Enrola a minha língua, brother, é forte. Eu estou falando umas paradas que eu não sei, eu pulo, eu sapateio, é um negócio... É droga. Eu falei, mãe, que é muito forte. Vocês têm que ir lá na célula comigo. Ganhei um monte. É muita onda, mas eu precisava disso, sacudir o pó. Então sacode o pó. Olha o que o Senhor fala em Isaías 43, versos 18 e 19. Não fiquem lembrando das coisas passadas, e nem pensem nas coisas antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Isso é poderoso. Olha o que o Senhor está dizendo para você, eu estou fazendo algo novo. E Ele continua, agora mesmo, ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus está fazendo algo novo. Então sacode o pó da tua vida, do teu passado, enterra esse passado para você viver o novo. Foi Jesus quem disse, não se põe remendo novo em pano velho. Não se deita vinho novo em odre velho.
Você só vai viver o novo de Deus se você abandonar a antiga criatura. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não adianta você ter um destino se você não abandona o passado. Você não vai viver o propósito enquanto você não sair do cativeiro. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto, terceira ordem de Deus para nós: dê passos em direção ao novo de Deus. Levanta-te, levanta-te, Jerusalém. Isso é uma predisposição para nós, para mim, para você. Tome uma atitude. É igual quando Deus se manifesta a Ezequiel. No capítulo 1, o Senhor dá uma visão poderosa para ele. No verso 2, o Senhor começa dizendo: Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Espera aí, Senhor, ele estava deitado, pastor, ele estava sentado? Não, ele era escravo. Escravo não tinha descanso. Ele estava lá na olaria, à beira do rio, trabalhando muito e comendo pouco. Ele não estava sentado. Quando Deus manda Ezequiel se colocar de pé, Deus está falando da sua alma. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Deus quer falar com você, Deus quer se revelar para você, mas você precisa se levantar. Você precisa estar de pé, porque Deus não opera na passividade. Se você não se posiciona, não conte com o agir de Deus. A sua fé precisa ser mostrada em atitude. Levantar-se significa caminhar na direção da promessa. Eu tenho fé que Deus vai fazer. Tem fé? Tenho. E aí, o que você está fazendo? Não, eu orei para o anjo ir lá. O miserável não quer entregar um currículo. Ô pastor, ora por mim aí, para Deus abrir aí uma vaga, aí uma porta. E aí, entregou o currículo? Não, eu estou orando mesmo, estou na fé. Olha a mão aqui tremendo, olha. Pergunta para o teu vizinho: você está caminhando na direção da promessa? Promessas têm que ser conquistadas por nós. Levanta-te. Sabe, quebra o jugo, sacode o pó, levanta. Deus está falando isso, eu quero fazer algo novo. Olha que interessante, em Êxodo 14, versos 15 e 16, Moisés, ele está ali diante do Mar Vermelho, está vindo Faraó. Ele resolve orar para Deus. É a primeira vez que eu vejo Deus mandar alguém parar de orar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha que poderoso. Deus já tinha perguntado para ele outrora: o que você tem na mão? Eu tenho um bordão, pois é isso que eu vou usar. É o que você tem na mão. E agora ele está lá diante do mar: Senhor, e agora? Lá vem Faraó. Ei, diga ao povo para marchar. Põe o pé, faz aquilo que eu já te falei para fazer, eu não tenho que repetir, eu já te dei a ordem, eu já liberei um destino sobre você. Eis que eu faço uma coisa nova, vocês vão ver, eu vou colocar rios no meio do deserto para vocês. Eu já fiz. O que falta? Levanta, Ezequiel, levanta, Jerusalém, põe-te em pé. Deixa eu te falar, minha ovelha, esse Deus ainda funciona, sabia? Esse Deus ainda é o mesmo Deus, não há nem sombra de variação nele. Ele ainda é poderoso para abrir o mar da vida, para acalmar as tempestades que estão diante de você. Então, levanta-te na tua alma, põe-te em pé, porque Deus não ia abrir o mar sem que eles acreditassem. Faça o teu esforço, mude a sua atitude. Quarta coisa, é que é interessante, porque Deus diz assim: levanta-te. Depois ele diz assim: toma o teu assento, Jerusalém. Espera aí, Deus, o Senhor acabou de falar para eu levantar e agora o Senhor manda eu me assentar. Deus está falando de assentar-se a um lugar de honra. Toma o teu assento. Aonde, Senhor? Na mesa do rei. Toma o teu assento.
levanta para mostrar que você está disposto, e agora se assente no trono do governo, porque até ontem você estava cativo, José, agora eu tiro você do cativeiro e eu boto você para governar. Você talvez não tenha entendido o poder que há nisso. Eu tiro você do cativeiro, eu inverto a fila, porque eu faço uma coisa nova, porque você se levantou, porque você sacudiu o pó, porque você quebrou o jugo, agora eu te coloco num lugar de governo. Agora eu te boto para reinar em vida. Você não é mais cativo, porque eu estou te dando autoridade de assentar à mesa do rei. 2 Pedro 2,19, o apóstolo diz: o homem é escravo, é cativo daquilo que o domina. Mas o inverso é verdadeiro. Se você é cativo do que te domina, quando você se torna livre, então você se torna senhor daquilo que um dia era senhor sobre a sua vida. Você está entendendo o quão poderoso é isso? Tem muitos crentes que vivem uma vida oprimida, uma vida de vícios, uma vida de derrota. Você vai falar para ele: e aí, irmão, como é que está a vida? Parece que você não perguntou para um crente, parece que você perguntou para um lutador de MMA. Pastor, é luta, né? Luta. Peraí, tu é o Vitor Belfort, é luta, é guerra, né, pastor? É a vida do crente, né? Cruz, né? Cruz é... Peraí, cara. Levanta-te. Te assenta no lugar de governo. Romanos capítulo 5, verso 17, olha o que Paulo diz: se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Se você já recebeu o dom da graça, quantos receberam o dom da graça? Você vai reinar em vida, irmão. Você vai ter uma vida assentado à mesa do Pai. Aquela mesa que ele prometeu no Salmo 23, verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Tu faz transbordar o meu cálice e unges a minha cabeça com óleo. O óleo da unção que quebra todo jugo, todo cativeiro. Deus vai te dar uma nova unção, uma unção de governo, uma unção de poder, para que você viva uma vida com poder de filho, com autoridade de filho. Satanás, se cruzar o teu caminho por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que voltar, porque você é cheio do Espírito Santo, porque você sacudiu o pó, porque você se levantou, você serve um Deus de poder. Deus te deu um espírito não de covardia, de ousadia e de poder. Levanta-te, quebra o jugo, sacode-te o pó. Deus está fazendo algo novo. Quebra os grilhões, avance para a voz de Deus que tem falado ao seu coração. 5º, termino aqui. Isso aqui é precioso. Entenda que você tem um dono e ele te comprou com alto preço. Verso 3 termina assim: porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos e te tornaste escravo, né? Quem foi vendido se tornou escravo. E sem dinheiro sereis resgatados. Isso me faz lembrar Apocalipse capítulo 5, verso 9. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Você foi comprado, irmão, sem dinheiro algum. Não tem dinheiro que possa pagar o que na cruz do Calvário Jesus conquistou. Ele é o seu redentor. Sabe o que é um redentor? É aquele que paga a dívida no seu lugar. É o teu fiador. Ele é o redentor porque ele tomou sobre si toda a culpa, todo o jugo. Ele pode te prometer e te dizer isso: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem o meu jugo, tomem o meu fardo, que é leve, que é suave. Quebrem esse jugo, porque a unção quebra o jugo. A unção é o espargir do óleo. E sabe qual é o óleo mais precioso que pode ser espargido na sua vida? O sangue do Cordeiro.
O mesmo sangue que na Páscoa os homens colocaram sobre os umbrais das portas e das janelas. E quando o anjo da morte passou, o anjo que tinha a incumbência de matar o primogênito, as casas que tinham aquela marca do sangue, ele teve que bater em retirada, porque o óleo quebra, a unção quebra o jugo. Você tem um dono. Ele te comprou, Ele comprou gente de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. E Ele te trouxe aqui hoje para dizer: Jerusalém, desperta, sacode-te o pó. Levanta-te, Jerusalém, levanta-te. Sacode o pó e assenta-te no lugar do trono, porque eu faço uma coisa nova. Você foi vendido, não é? Você foi tomado por escravo, não é? Pois agora eu quero te dizer, Jerusalém, por um alto preço, eu comprei você. Eu te amei para te resgatar. João capítulo 3, verso 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sem dinheiro serás resgatado, mas por um alto preço, pelo sangue derramado na cruz. Fique de pé. Você tem um dono. Você tem um dono. Maravilhoso é descobrir que nós temos um dono e vivermos uma vida servindo ao nosso dono, ao nosso Senhor. Sabe, se você ainda não entregou a sua vida para Ele, você precisa fazer isso hoje mesmo, meu irmão. Descobrir o poder que há no sangue de Jesus. Descobrir que a Páscoa não é sobre coelhinhos da Páscoa e ovos de chocolate. Não, o mundo tem tentado quebrar a verdadeira imagem, o verdadeiro significado. A religião diz para você: se puna. A religião fala para você: vá para o purgatório. A religião fala para você: você tem que pagar um preço. Está aqui a sua penitência. O verdadeiro cristianismo é Deus tomando sobre si toda a nossa penitência e dizendo: você não precisa fazer nada, eu já fiz por você. Só levanta-te, só caminha na minha direção. Deixa eu ser o seu Deus, deixa eu nascer no seu coração. É você entender e fazer com Jesus essa nova e poderosa aliança. Descobrir o poder que há no sangue do Cordeiro. Quantos querem descobrir essa noite que nós fomos salvos pelo sangue, fomos curados pelo sangue, fomos libertos pelo sangue? A unção do sangue do Cordeiro quebra as nossas cadeias, quebra os nossos cativeiros. Então, por favor, põe-te em pé. Por favor, levanta-te. Por favor, sacode-te do pó. Desperta, Jerusalém. Desperta. Porque o sangue do Cordeiro, ele está aqui hoje, disponível para todo aquele que precise se encharcar do sangue. Se encharque do sangue do Cordeiro essa noite. Você precisa dessa experiência. Eu quero orar por você. Por favor, sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Venha entregar sua vida para Jesus. Venha se reconciliar. Venha descobrir o poder que há no sangue do Cordeiro. Venha entregar sua vida no altar. Venha, 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 venha. É hoje que o Senhor te tira de todo cativeiro, meu irmão.